Bom dia, alunos! E aí, meninada? Vamos continuar o nosso estudo em biologia. Só que agora a gente está passando para sequência didática 10. E vamos falar de ciclo celular, divisão celular por mitose e divisão celular por meiose. Nós vamos dividir essa sequência em 3 aulas. Na primeira aula, a gente só vai falar da interfase, né? E das fases, a importância dela. Na nossa segunda aula, a gente vai falar de mitose e na terceira aula de meiose. Essa aula de hoje, ela está contida, né? Aqui no nosso livro, capítulo 8, lá na página 270 a 271. E nós vamos falar sobre ciclo celular. Bom, o que é ciclo celular, né? O ciclo celular, olha, eu tenho aqui uma célula que tem aqui representada em azul e em verde 2 moléculas de DNA. Esta célula está em metabolismo, está trabalhando, porque o DNA está descondensado ou desespiralado, né? Então, ele está sendo transcrito, ele está sendo traduzido no citoplasma celular. Observe que aqui a gente só fez o desenho da célula, nós não fizemos uma carioteca aqui. Então, isso aqui é só um esquema, tá bom? E esses 2 cromossomos aqui, olha, esses 2 que nós vamos falar de filamentos cromossômicos, nós estamos representando aqui 2 porque eu quero enfatizar que esse azul aqui, por exemplo, foi herdado do pai e esse verde foi herdado da mãe. Portanto, aqui eu tenho um par de homólogos, de filamentos cromossômicos homólogos. Quando esta célula surge, ela passa por um ciclo, como um ser vivo passa por um ciclo de vida. Então, ela vai surgir, ela vai trabalhar, ela vai fazer metabolismo, mas ela vai ter que se reproduzir. Então, quando ela se reproduz, ela se divide em 2 e surgem 2 novas células, está vendo? Uma aqui na parte superior e uma aqui na parte inferior, iguaizinhas à célula que nós chamamos de mãe, que é a célula de origem. Então, aqui nós chamamos de células filhas, ok? Então, este período começa com o surgimento de uma célula, essa aqui, a partir de uma divisão de célula pré-existente, lógico, aqui ó, teve uma outra divisão para surgir desta célula, e termina quando esta célula se divide. E aí começa de novo. Essa célula aqui vai trabalhar, vai se dividir em 2 outras e assim por diante. O crescimento desse tipo de divisão celular, gente, ele tem lá os seus objetivos e as suas funções no organismo. Por enquanto, a gente vai entender este ciclo celular aqui. A célula nasce, faz o que tem que fazer, trabalha, 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 reproduz, morre, essa aqui morre para dar origem a 2 células filhas. Este ciclo celular, ele está dividido em 2 etapas principais. A interfase, que vai daqui mais ou menos até aqui, e a divisão celular, que vai daqui até aqui, ok? A duração, quanto tempo dura esse ciclo celular, professora? Bom, isso vai depender de fatores externos e também do tipo de célula. Tem células que este ciclo celular é rapidinho, 30 minutos, por exemplo. Tem células que este ciclo celular demora mais um tempinho, tá? Bom, esse ciclo celular representado num gráfico, nós vamos ver que a intérfase vai ocupar de 90% a 95% do tempo de um ciclo celular. Imagina que isso tudo aqui é o ciclo celular. 90% a 95% vai ser o período que nós chamamos de intérfase, tá?
que é o período que a célula não está em divisão celular. E de 5 a 10%, este período aqui em laranja, que nós chamamos de divisão celular do tipo mitose, ok? Mas este ciclo celular, gente, ele tem características importantes que a gente precisa se lembrar. Então, vamos ver o que acontece nessas etapas. O que acontece na interfase ou intérfase, quando a célula não está em divisão? Os filamentos cromossômicos, né, permanecem descondensados, lógico, eles têm que ser transcritos, ele tem que ser, essa transcrição é em RNA, que nem vocês viram, e este RNA vai para o citoplasma. E lá no citoplasma ele vai ter que ser decodificado, quer dizer, ele vai ter que ser traduzido para a produção de proteínas. Então, na transcrição, eu produzo RNA e na tradução vem a síntese de proteínas. Esta célula que está na interfase está em intensa atividade metabólica, quer dizer, ela está trabalhando para conseguir sobreviver. É nesse período que ela aumenta o volume e o número de organelas, porque vocês estão lembrados que as organelas estão muito envolvidas no metabolismo celular, por exemplo, o retículo, né, liso na síntese de lipídios, retículo rugoso na síntese de proteínas, o Golgi na função de secretar, os lisossomos na função de fazer a digestão ou intracelular de material endógeno ou de material exógeno, né, que vem de fora da célula. Então, todas as organelas, os ribossomos envolvidos aí na síntese de proteínas e assim por diante. Então, eu preciso de um grande número de organelas e um volume da célula. Quando esse volume começa a ficar muito maior do que a célula consegue organizar o trabalho aqui, né, existe uma descompensação entre volume e eficiência, então a célula começa a se preparar para se dividir. Este período da interfase está dividido em 3 momentos, né? 3 períodos na célula. O momento G1, que é o GAP1, o momento S, que vem de síntese, e o momento 2, que é o G2, que é o GAP2, ou intervalo 1, síntese, intervalo 2. Depois do intervalo 2, vem a divisão celular por mitose propriamente dito, ok? Mas e essa interfase? Por que ela é tão importante para a célula? Porque nessa interfase a gente vai ter alguns momentos cruciais para a célula. Olha aqui, tudo isso aqui é interfase, ó. Essa cor, o G1, o S e o G2. Então a interfase começa aqui, dá essa volta toda e termina aqui, ok? Durante essa interfase, o que é que a célula faz? Na fase G1, essa célula está em intensa atividade metabólica. Então, nessa fase G1, esta célula vai começar, vai se preparar, ela aumenta o volume desculpa que eu tossi aqui. Ela aumenta o volume, a quantidade de organelas, o núcleo está em intensa atividade de produção de RNA mensageiro para ir para o citoplasma, para traduzir em proteínas, mas lá no finalzinho do G1, aqui, ó, começa aqui e termina aqui, no finalzinho do G1, essa célula vai começar a se preparar para a divisão celular. Só que para fazer divisão celular, né, imagina que vocês têm uma célula essa célula tem um conjunto de organelas, essa célula tem um núcleo que tem o seu material genético. Imagina que quando essa célula vai se dividir, tudo isso que está dentro dela vai ter que ser distribuído pelas 2 células filhas. Como é que eu faço isso
sem alterar a quantidade. Bom, a matemática explica, né? Se eu quero dividir sem alterar a quantidade, primeiro eu tenho que multiplicar. Então, na verdade, quando a célula vai começar a se dividir, neste momento S aqui, todo o material genético começa a replicar, começa a dobrar de quantidade. Por isso a gente chama em duplicação também de DNA, que é o momento de síntese. Então, se eu tinha 10 moléculas de DNA, no final desse período S, eu vou ter 20 moléculas de DNA. Se eu tinha 2 retículos endoplasmáticos, aqui no final eu vou ter 4 retículos endoplasmáticos e assim por diante. Então vai dobrando essa quantidade de organelas e quantidade de material genético. Então é nessa fase S que nós temos a replicação do DNA e os cromossomos passam a apresentar duas cromátides irmãs. Lembra, gente, daquele X, que eu tenho o X está representando duas moléculas de DNA ligadas pelo centrômero, e é essa imagem que a gente chama de cromossomo. Então, agora sim, os cromossomos têm duas cromátides irmãs, quer dizer, uma réplica da outra, que vocês viram lá na replicação, tá ok? E inicia a duplicação do centrossomo. Professora, o que é centrossomo? O centrossomo, gente, ele é aquele conjunto de centríolos que toda célula tem. A célula tem dois conjuntos tem dois centríolos, ok? Formando o centrossomo. Então, esses dois centríolos também vão duplicar, então a célula vai passar a ter 4 centríolos e começa, então, a organização dessa célula para ela começar a divisão, tá? Aí, a célula vai entrar no período GAP2, no intervalo 2, né, o G2, que ela continua crescendo, mas ela começa a se preparar para entrar na divisão celular. Então, aqui, os cromossomos já começam a ficar mais paradinhos, a célula começa a ter o seu metabolismo mais devagarzinho, mas ela ainda está aumentando, é como se ela tivesse no final da produção de um monte de moléculas, um monte de coisa para ela entrar na divisão celular, porque quando ela entra na divisão celular, para tudo. Não tem mais síntese, não tem mais produção de energia, não tem mais produção de proteína, não tem mais secreção, porque agora ela está se dividindo. Então, é como se ela engordasse, né, bastante, para ter estoque armazenado para passar por este período azul aqui, que é o de divisão celular. Então, aqui em G2, começa outro período de crescimento celular, que é um período em que ela vai engordar, né? Vai terminar a produção de tudo que ela precisa para passar para a divisão celular. E os centrossomos completam a duplicação, quer dizer, inicia a duplicação aqui no S e completa aqui no G2. Então, aqui eu tenho aqueles dois conjuntos, né, dois centríolos, então estes centríolos que eram 2 aqui, aqui eu passo a ter 4, ok? Aí a célula está pronta para entrar nessa parte do ciclo celular que nós chamamos de divisão por mitose. Ah, mas será que tudo está certo? Será que tudo está certinho? Gente, o nosso organismo é uma verdadeira máquina de autocontrole. Então, uma célula está em G1, ok.
essa célula cresceu tanto, aumentou tanto o volume, tem tanto metabolismo, que agora o volume começa a ficar descompensado pela eficiência. Então, ela está aqui nesse finalzinho do G1 e ela está para se dividir. Só que aqui aparece uma plaquinha. Epa, espera aí. Você está pronta para se dividir? Vamos fazer um checklist? Então, vamos lá. O ambiente é favorável para você se dividir? Quer dizer, você tem todo o material que precisa? Você tem todo o suprimento energético que precisa? Você tem todas as substâncias que precisa? Você realmente está pronta para se dividir? Então, começam as perguntas. Tem nutriente suficiente? Todas as substâncias necessárias para ir para a fase S, você tem? Tá. Ah, você tem tudo isso? Ok. Então, você está liberada para entrar na fase S. Mas se este guardinha perceber, né, essa enzima aqui, perceber que não tem, esta célula entra nessa fase aqui que nós chamamos de G0. Esse G0, ela vai ficar aqui até que alguma coisa estimule a entrar em divisão ou até que ela morra, porque ela não tem essas condições aqui favoráveis. Então, essa célula vai entrar em G0 e não vai para a fase S. Graças a Deus. Imagina se essa célula tem algum problema, um erro metabólico, algum problema metabólico. Imagina se ela começasse a se multiplicar, como é o caso das células cancerígenas, né? Que passou por esse checklist e não foi detectado nada. Aí viram, Deus nos acuda, porque essas células anormais, entre aspas, né, vão começar a se dividir. Então, aqui é o primeiro ponto de checagem. Ou está ok para ir em frente, ou para por aqui e entra no G0. Só que no nosso organismo tem algumas células que permanecem em G0 por um bom tempo. Por exemplo, a célula chamada fibroblasto, que está lá no nosso sangue. Ela só vai entrar em divisão celular quando ela for estimulada para isso. E qual é o estímulo? Você, por exemplo, se feriu e está tendo perda de sangue. Então, esses fibroblastos começam a entrar em divisão celular, porque eu preciso de muitos deles para conseguir fazer o estancamento do sangue, todas aquelas reações de coagulação do sangue, assim como as nossas fibras musculares e assim como algumas células nervosas nossas estão sempre aqui, ó, nesse G0, ok? Quando passou por aqui, então entrou na fase S. Nessa fase vai haver a replicação de todo o material genético e dos centríolos, que nós chamamos de centrosomo. Quando começou a fase G2 e a célula pensou que escapou, aparece outro guardinha. Epa, espera aí, onde é que você vai? Primeiro nós vamos checar se está tudo certo. A primeira pergunta: o seu DNA está replicado corretamente? Durante a replicação, as enzimas fizeram o papel dela certo? A helicase cortou as pontes de hidrogênio, a DNA polimerase acrescentou os nucleotídeos na ordem correta, as enzimas de correção vieram checando e consertando as porcarias que foram feitas aqui por trás e agora está tudo perfeito? Bom, se não tiver, minha amiga, pode voltar lá e consertar tudo de novo. Só vai passar por mim se tudo estiver correto. Além disso, as cromátides irmãs estão presas pelo centrômero, né? Quando o DNA replica aqui e que forma aquele X, é como se eu desse um nozinho nas duas cromátides irmãs. Elas têm que estar presas, elas não podem estar livre, leve, solta, não. Elas têm que estar presas. Estão presas? Ok. A tubulina está sendo sintetizada?
Lembra quando a gente falou no citoesqueleto, que nós falamos de microtúbulos, que é uma fibra do citoesqueleto formado de uma proteína chamada tubulina? Essa tubulina precisa ser sintetizada aqui nesse ponto, porque ela vai ser muito importante durante a divisão celular, porque ela vai formar as linhas que nós chamamos fibras do fuso mitótico, quer dizer, ou tem tubulina e essa mitose vai acontecer, ou não tem tubulina e vai ser um desastre. Tem algumas drogas, né, que a gente, quando quer estudar uma célula, por exemplo, começa a injetar nessa célula que está passando por essa fase aqui para interromper a divisão celular, e aí a gente consegue estudar com mais cuidado todos os cromossomos dessa célula. Além disso, os centrômeros estão realmente duplicados e presos, né, pela coenzina, porque na hora de separar é só descolar? Ok, tá tudo ok? Pode ir em frente. Ah, mas tem problema, e o problema não vai dar para corrigir. Então, esses erros irreversíveis levam a célula à apoptose, ou morte celular. Graças a Deus que a gente tem isso, né, gente? Para não passar muito erro aqui, porque a probabilidade de erro nessa fase S é muito alta, tá ok? Então, aqui vem o checklist. Não, meu amigo, se tiver erro, ó, morreu, acabou. Não tem erro, passa para, então, divisão celular. A divisão celular tem várias etapazinhas, mas quando chega nessa etapa de metáfase para anáfase, vem outro checklist. E esse checklist é: os cromossomos estão ligados às fibras do fuso? Bonitinho? Alinhados na placa metafásica, porque na hora de separar, não pode separar errado, é um para aqui e outro para ali, e não pode ter erro, porque se tiver erro vai dar ruim. Então, aqui é o terceiro ponto de cheque, né, de análise dessa divisão celular. Então, para vocês verem que isso não é uma coisa aleatória, ok? Nesse slide seguinte, a gente vai ver a variação da quantidade de moléculas de DNA durante o ciclo celular. Pessoal, o ciclo celular começou aqui, G1, que é onde está intenso metabolismo, as fibras cromossômicas estão desespiralizadas, né? Está sendo transcrita, o que a RNA mensageiro tem no citoplasma, está sendo traduzida, a síntese de proteína. Como entrou na fase S, passou pelo checklist aqui, ó, entrou na fase S. Então, vem a replicação de todo o material genético e a duplicação dos centrossomos. Quando entra na fase G2, este DNA começa a condensar, condensar, condensar bastante. Está vendo que ele está mais condensado que aqui? Ele começa a condensação, o centrossomo chega ao final da divisão e está tudo pronto para entrar na mitose se passar por esse checklist aqui, ok? E na mitose, eu tenho aqui um cromossomo, tá vendo? Ó, essa parte aqui é uma cromátide, essa parte aqui é outra cromátide, aqui eu tenho duas cromátides irmãs ligadas pelo centrossomo não, gente, desculpa, pelo centrômero, e no final da mitose, esse centrômero também separa, né? E vem, então, separação das duas cromátides irmãs, que agora passam a se chamar cromossomos filhos ou cromossomos irmãos. Então, olha, gente, eu comecei com uma quantidade 2x de DNA, repliquei essa quantidade, estou com uma quantidade dobrada e volto à quantidade normal. Faz de conta que isso aqui é um ciclo celular da célula humana. Na célula humana, nós temos aqui 46 moléculas de DNA, não tem? A gente não tem 23 pares?
23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe, e eles fizeram o número 1 do pai e o número 1 da mãe, fizeram um par de homólogos. O número 2 do pai e o número 2 da mãe fizeram um segundo par de homólogos, e assim por diante. Só que aqui na síntese vai duplicar esse valor, e aqui eu vou ter 92 moléculas de DNA, ok? E durante a mitose eu volto a ter 46 moléculas de DNA. Então eu tenho 46, 92, 46, volta a ter 46, depois 92 e assim por diante, ok? Pessoal, um erro comum de vocês é olharem isso aqui como diploide e isso aqui como haploide. Pelo amor de Deus, não faça isso. Olha isso aqui, ó. Eu não estou falando de haploidia, eu estou falando quantas moléculas de DNA tem aqui. Eu não estou falando se a célula é haploide ou diploide. Eu estou falando em números, tá? Números matemáticos mesmo. Se fosse a espécie humana, aqui tem 46 moléculas de DNA e aqui tem 92 moléculas de DNA e ponto. Eu não estou falando em haploide ou diploide, tudo bem? Então, gente, até a nossa próxima aula e terminamos por aqui. É muita informação, né? Mas eu aconselho vocês a pegarem o livro, lerem todo o texto, se acostumarem bastante com com esse vocabulário, com esses conceitos, tá bom? Porque isso aqui, gente, não é importante só para a gente, não. É importante para Enem, é importante para vestibular e é importante para quem vai fazer o terceiro ano para entender a tal da genética, tá bom? Beijinho, gente. Tchau para vocês e até a nossa próxima aula.